Olá, bem-vindas e bem-vindos à live Saberes de Prática, convite à partilha. Eu sou a professora Carla Moreira e leciono no ensino técnico e na graduação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. E primeiramente eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou a professora Carla, é uma mulher negra, de cabelos pretos, olhos pretos, cabelos anelados, estou de óculos, batom escuro e um vestido branco, estampado com muitas mulheres negras com vestidos coloridos. Bom, sobre o ambiente, eu gostaria de dizer que eu estou na minha casa e atrás de mim tem uma parede branca. É uma alegria imensa participar deste momento com vocês, que é o encontro final com as professoras e os professores das regiões Centro-Oeste e Sul, para celebrar as nossas aprendizagens sobre o relato de prática e também para encerrar esse ciclo de formação. Para começar, teremos uma roda de conversa com a professora Patrícia Calheta, que é consultora do programa Escrevendo Futuro, e duas professoras que participaram também da formação. Elas vão nos contar sobre os seus processos de escrita e aí como é que foi, né, esse desenvolvimento do seu relato de prática. Também teremos uma palestra para abordar as narrativas sobre a prática docente com a professora Iracema Santos do Nascimento. E se você tiver alguma pergunta sobre a palestra, compartilhe no chat do YouTube, porque a gente vai abrir um espaço para tirar as dúvidas, ou então fazer mesmo comentários e que serão respondidos ao vivo pela professora Iracema. Uma orientação importante, né, é que todos que acompanharem este encontro receberão um certificado aí de participação, que será disponibilizado no último bloco, após o preenchimento da avaliação. Então, para aquecer, eu convido vocês para assistirmos a um vídeo de três professoras aí que vão ler os trechos dos seus relatos de prática. Vamos ver então? Por se tratar de um ano atípico, de um período pós-pandemia, no início do ano, os alunos apresentavam Por se tratar de um ano atípico, de um período pós-pandemia, de defasagem com relação a como deveriam estar seus conhecimentos. Por isso, ensinar tem sido desafiador. No retorno das férias de julho, retomei o trabalho com poemas. Agora, tendo como norte o caderno docente Poemas da plataforma Escrevendo Futuro. Como escrita inicial, pedi aos alunos que escrevessem um poema com o tema O Lugar Onde Moro. Partindo da realidade da minha sala de aula, meus alunos variam a idade de 9 a 10 anos. Uns já têm uma leitura fluente, outros não. A escrita também apresenta muitos erros ortográficos, mas estamos tentando a melhorar para que no final dê tudo certo. Conversei muito sobre a questão de argumentar sobre suas opiniões e para isso levei o jogo das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Percebi o quanto se envolveram e debateram sobre as questões. Porém, muitos tiveram dificuldades em colocar o texto no papel. Fizemos uma roda de conversa para levantar possíveis temas, listando-os no quadro. Porém, para minha surpresa, muitos textos retornaram com apenas um parágrafo, outros com 3, mas sem nenhuma argumentação. Muitas repetições de palavras. Pensei muito como fazer para melhorar a produção textual. As professoras, né, contando sobre as suas experiências. E olha só, a gente observa que todas falaram sobre a importância da superação, né, de dificuldades. A professora Dirnês apontou uma questão muito importante, né, e que afetou muitas das produções, que são as condições aí, né, de produção dos próprios estudantes, desenvolvimento das atividades, das práticas na pós-pandemia. Né? Então,
Isso trouxe defasagens, né, como a professora Lucineide bem apontou, a professora Giovana. Então, né, parabéns aí pelas professoras que fizeram considerações sobre esse processo, representando aí todos os colegas e todas as colegas, né? E esse grupo maravilhoso, é importante destacar, né, contou com a mediação da professora Patrícia Calheta, né, que é consultora do programa Escrevendo o Futuro. A Patrícia conversou com duas professoras sobre as suas reflexões e seus processos de escrita. Vamos conferir? Vamos lá. Olá a todos e todas. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje para essa nossa conversa sobre o processo do relato de prática na nossa grande região Centro-Oeste e Sul. Eu sou Patrícia Calheta, colaboradora do programa Escrevendo o Futuro. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, estou usando óculos, uma blusa azul e também um colar azul. Hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar com duas professoras que de pertinho acompanharam todo esse processo formativo. E para que elas possam se apresentar para vocês, vou chamar primeiro a professora Lindiane. Olá a todos, meu nome é Lindiane Barros, sou uma das professoras participantes do projeto, eu sou uma mulher parda, cabelos e olhos castanhos, estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede com um mosaico em tons dourado, preto e bege. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sheila Adriana, eu trabalho na Escola Municipal Rural São Salvador, eu estou usando uma blusa azul, eu tenho olhos e cabelos castanhos, eu uso óculos. Muito bom, meninas. Bom, e para essa nossa conversa, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês duas. A questão é a seguinte: para escrever o relato de prática, nós conversamos bastante sobre muitos assuntos, e entre eles, a importância da contextualização. E é assim que eu gostaria de começar essa prosa com vocês, pedindo para que vocês apresentem a escola e a sala de aula de cada uma para os nossos professores e professoras. Lindiane, você pode começar, por favor? Eu trabalho em uma escola de zona rural, o SED 4 de Braslândia, aqui no Distrito Federal. É uma escola pequena, com poucos alunos, são turmas reduzidas, e eu optei em trabalhar com o 6º ano, uma turma com 15 alunos e a outra turma com apenas 8 alunos. Trabalhei o projeto nessas duas turmas, tá? O SED 4 de Braslândia é conhecido como a Escola do Curralinho, é uma comunidade de zona rural, e pelo fato das turmas serem reduzidas, a interação flui bastante, né? O que contribui no processo de ensino-aprendizagem e o que beneficiou para o desenvolvimento desse projeto. Aqui na Escola Municipal Rural São Salvador, ela é uma escola núcleo, ela atende aos assentamentos no entorno e os sítios e fazendas circunvizinhas. Nós temos alunos aqui do 2º período ao 9º ano. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as modalidades, porém escolhi trabalhar com a turma do 9º ano, porque é uma turma que eu considero proativa, eles são muito determinados e focados em resolver as propostas que os professores levam a eles. Eles são 16 alunos em turma. Excelente, meninas. Lindiane, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pensando nesse contexto tão rico, né, tão diversificado com o qual você trabalha, quais foram os principais desafios para trabalhar com uma sequência didática do programa Escrevendo o Futuro? O grande desafio foi ter que tirar um plano B, que não estava descrito nessa sequência didática, né? Isso ocorreu porque o desenvolvimento de algumas dessas etapas não saiu conforme planejado. E aí, o que contribuiu para que a gente conseguisse ter um grande êxito ao final desse projeto, eu acredito que a nossa experiência de sala de aula, trabalhamos com sequência didática, mas como a gente sabe, até no nosso dia a dia, que nem tudo sai conforme o planejado. Às vezes, uma aula que a gente planeja para uma turma, a gente não consegue aplicar da mesma forma que para outra turma. Então, acho que o grande desafio foi esse, foi ter que ir fazendo algumas modificações e aperfeiçoando o projeto que estava planejado na teoria ali, quando a gente aplicou na prática. Ai, perfeito, Lindiane. E você fez isso lindamente, viu?
Sheila, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pensando na elaboração do relato de prática, 2 pontos foram focos bem marcantes da nossa discussão. O primeiro foco era como selecionar o que relatar diante de todas as vivências em sala de aula. E o segundo, como eleger justamente aquele foco para o desenvolvimento do texto. E a pergunta para você é assim: de que forma você deu conta desses 2 aspectos, da seleção de tudo que se viveu e da eleição de um foco na escrita do seu texto? Quando eu comecei o meu relato, eu comecei descrevendo. Então, eu percebi que se eu colocasse tudo que eu vivenciei, ele ficaria muito extenso. Eu percebi que eu deveria relatar as partes mais emocionantes, vamos dizer assim. Por exemplo, em uma determinada aula, os alunos ficaram muito interessados no estilo da crônica, né, nas diferenças entre as crônicas, como a aula fluiu bem, como todos participaram, foi uma descoberta importante. Eu achei por bem relatar essa parte. Quanto ao foco que eu coloquei no meu relato, foi a escrita e a reescrita. É importante que o desenvolver das atividades esteja ligada também com o foco. Do contrário, não adianta. Porque para ter escrita e reescrita, foi necessário que tivesse muita leitura. Foi o que nós fizemos. Perfeito, Sheila. E que processo bonito que você viveu, né? Assim como a Lindiane, foi mesmo uma oportunidade desses meninos, no caso da Lindiane com memórias literárias, no seu caso com a crônica, esses meninos e meninas puderam experimentar, né, um trabalho articulado entre eixos de ensino, com muitos textos, com muitos passeios e muitas condições de refletir, né, a respeito da escrita e da reescrita de cada um dos gêneros com os quais vocês trabalharam. E agora, para a gente terminar, uma pergunta para vocês duas. Quais aprendizagens vocês, como professoras autoras potentes que são, e seus estudantes levarão dessa nossa experiência formativa? Como eu escolhi trabalhar memórias literárias com 6º anos, eu percebi a empolgação deles com o trabalho coletivo. Tudo era novidade. Eu acredito que a responsabilidade que eles tiveram ao passar por determinadas etapas do projeto sozinhos fez com que eles se sentissem mais independentes. Eles contribuíram com algumas ideias, e essas ideias foram acatadas, e isso, com toda certeza, deu a eles uma visão de participação mais ativa, diferente de uma aula expositiva, numa sala. Eu acho que esse foi um grande aprendizado por parte da turma, dos alunos. E quanto a mim, eu acredito que foi o trabalho em equipe. Eu mais aprendi do que ensinei, com certeza. Eu e meus meninos, a gente precisou, por algumas vezes, do plano B, e na maioria dessas vezes foram eles que me mostraram qual era esse plano. E, na verdade, essa é a grande magia, né, de ser professora. Eu acredito que foi isso. Eles aprenderam muito e eu mais ainda. Ao desenvolver o relato de prática, eu percebi que eu era muito focada em descrições, sequências descritivas, sem os determinados itens necessários para um relato. Então, eu aprendi, sim, a produzir um relato de prática. Eu agora consigo fazer sozinha e consigo também repassar esse aprendizado. Sempre é possível aprender mais. Meus alunos que não gostavam de escrever nem reescrever, eles não gostavam de crônica, eles agora conhecem bem a crônica, certo? Eles têm o conhecimento necessário para produzir esse texto. Eu acho assim que eu me fortaleci, né? Eu entendi porque em outras etapas meus textos não tinham a característica que ele tem hoje. Então eu sou muito agradecida ao programa e foi de grande valia para mim, de grande aproveitamento. Excelente, meninas. Bom, eu quero muito agradecer por todo o processo que nós vivemos juntas, nessa grande trajetória formativa que foi o trabalho desse ano do Escrevendo o Futuro. Então, quero agradecer pela entrega de vocês, pela entrega de qualidade, pelo envolvimento, pelas belezas produzidas em sala de aula, pela condição que eu tive, que é uma condição muito privilegiada de alguma maneira, estar ali, do ladinho de vocês, na sala de aula, vivendo junto, me alegrando junto e fazendo as curvas junto com vocês. E em nome de vocês, quero também agradecer
a cada professora que compôs dos mais diversos modos de participação o nosso percurso formativo desse ano. Eu me despeço por aqui, com alegria no coração e a certeza de que muito mais aprendi do que ensinei, sem dúvida nenhuma, e que, como vocês bem disseram, juntas nós pudemos, né, por um esforço colaborativo, nós conseguimos chegar mais longe. Lindiane, Sheila, vocês querem se despedir? Fiquem à vontade. Paty, eu agradeço de verdade toda a equipe de Cidadania do Futuro. Eu me sinto privilegiada de poder ter participado desse projeto, de mais uma formação, uma incrível formação. Obrigada de verdade pelas trocas, por todo o apoio, tá? Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer a todos, especialmente a Paty. Paty, você é muito carinhosa, muito gentil. Você é muito querida para mim, muito. Quero agradecer a Lindiane e as meninas, todos os participantes que me deram dicas, que foram muito boas no decorrer do trabalho para o desenvolvimento do que aconteceu, do nosso relato de prática. Eu agradeço muitíssimo. Gente, que conversa deliciosa, repleta de boas histórias e de experiências, né, ao longo dessa linda jornada. Olha, eu tenho certeza que essa prosa aí que a gente escutou vai inspirar muitos professores e muitas professoras aí a trilharem seus percursos de escrita, né? Agora chegou a hora de um momento muito especial do nosso encontro, né? A palestra Narrativas Escritas sobre a Prática Docente, com a professora Iracema Santos do Nascimento, que leciona na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Boa noite, Iracema! Boa noite, Carla. E é uma alegria estar aqui com você e com as professoras e professores das regiões Centro-Oeste e Sul. Eu agradeço muito o convite. E vou começar também fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos, no estilo Black Power. Meus cabelos estão amassados hoje por conta do uso do fone de ouvido. Uso óculos de armações vermelhas, um batom vermelho, brincos vermelhos com detalhe branco, que são 2 conchinhas, búzios, e um colar vermelho com detalhes coloridos, uma camiseta branca e uma blusinha de frio amarelo clara. Estou numa sala aqui na Universidade de São Paulo, com 2 armários atrás de mim, 2 armários, um cinza um pouco mais escuro e um cinza mais claro. É isso, vou pedir agora para que a equipe coloque a minha apresentação na tela, por favor. Ok, muito bem. Então, pessoal, vou marcar o meu tempo aqui. E a gente eu fui convidada aqui, né, pela equipe para falar sobre as narrativas que vocês produziram e discutiram ao longo desse período, né, desse ano, as narrativas escritas sobre a prática docente. Pode passar, por favor. Eu sempre gosto de falar da cultura escrita, antes de mais nada, lembrando que a cultura escrita é um patrimônio da humanidade, né? A palavra oral, ela morre se ela não for pronunciada, e a palavra escrita também, se não for lida, se não for compartilhada, ela está destinada ao mesmo fim, né? Que é a morte. Então, por isso que a palavra oral, a palavra escrita, é um patrimônio da humanidade. E eu gosto sempre de trazer a contribuição de um pesquisador, que foi um grande pesquisador sobre a cultura, a tradição oral africana, é o Ampate Ba, que nasceu no Mali, né? E ele recupera as seguintes palavras, ele diz, na tradição Bambara, que é um grupo étnico da região do Mali, ele
ele nos relata que a palavra está ligada ao mito da criação do universo e do ser humano, né? Então, segundo essa tradição bambara, a palavra se chama Kuma, né? E Kuma é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, Mangala, criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação. Aquilo que Mangala diz é o que recupera para a gente da tradição oral africana bambara, o Ampateba, né? Então, isso sempre para lembrar o quanto é importante que os seres humanos têm o direito de se apropriar da palavra, tanto falada quanto escrita. E acho que dentre os seres humanos, possivelmente nós, professoras e professores, somos os mais responsáveis por isso, né? Porque tanto usamos nós mesmos a palavra oral e a palavra escrita no nosso ofício, quanto ensinamos também, né? Ensinamos a linguagem oral e a linguagem escrita na escola. Pode passar. Bom, então, ao longo desse período todo, vocês vieram trabalhando, né, essas narrativas de práticas pedagógicas que são, ao mesmo tempo, autonarrativas, né? E esses relatos de práticas, essas narrativas, elas são um tipo de gênero, né, textual, que é de um texto autoral que comunica uma experiência singular. Acho que essa é uma característica fundamental das narrativas de práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, ela é uma narrativa que funciona como um instrumental formador, autoformativo e transformador ao mesmo tempo, né? Porque dá para perceber pelos vídeos que assistimos que esse processo de vivenciar, né, elaborar as narrativas de práticas pedagógicas foi um processo transformador, tanto dos sujeitos individualmente, né, das professoras e professores que passaram por esse processo individualmente, quanto do coletivo, né, do conjunto de professoras e professoras de escolas diferentes, de municípios diferentes, estados diferentes, que estiveram juntos nessa jornada. Essa prática, né, textual, esse gênero, narrativa de práticas pedagógicas, permite com que a professora ou professor olhe para a sua prática, né, e além de escrever a própria prática, a pessoa vai reescrevendo a sua prática, né? Também vai revivendo a prática por meio da memória, né? Porque vocês precisam se lembrar exatamente do que foi feito, como foi feito, e essa é uma forma de reviver a prática. Ao mesmo tempo, enquanto se escreve sobre a prática, enquanto narra a prática, vai se refletindo sobre ela, né? E essa reflexão permite com que a pessoa se conheça e se reconheça como educadora, né? Então, a narrativa, o relato, ele completa um ciclo, né? Que é o que eu estou procurando expressar nesse diagrama, né? A narrativa ali no centro. A narrativa é a necessidade de comunicar a prática, né? Essa experiência. E essa necessidade de comunicar gera todas essas ações transformadoras, formadoras e autoformativas. Pode passar, por favor. Esse processo, né, a prática pedagógica, essa necessidade de comunicar a prática, né, interpretando-a, compreendendo-a e transformando-se como professor, como professora, vai provocando, então, mudanças no modo como nós, docentes, percebemos a nossa prática e
e os sujeitos envolvidos na prática, né? E aqui estamos falando de sujeitos os estudantes, né? Mas não só os estudantes, também as famílias. Em vários dos relatos que nós tivemos aqui, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco deles, se menciona as famílias, as pessoas das cidades, né? Os outros sujeitos da escola, né? Então, escrever sobre a prática, narrar a prática, vai conformando um conjunto de olhares, né? Da professora, do professor ali sobre o contexto onde ela desenvolve o seu trabalho, né? Então, embora, ao mesmo tempo em que esse relato de prática seja um texto, né, intensamente autoral, né, porque então é o sujeito que concebeu aquela prática e realizou aquela prática, está falando sobre ela, ou melhor, escrevendo sobre ela, esse movimento possibilita com que a professora, o professor, fale de dentro da sua experiência, ao mesmo tempo se distanciando dela. Então, é um movimento bem interessante, porque você está falando de dentro, mas a partir de um olhar quase externo, né? Porque você se distancia, você passa a olhar a sua prática a partir de um outro posicionamento, um outro posto de observação, um outro ângulo, uma outra perspectiva, né? E a partir dessa outra perspectiva, desse outro ângulo, a gente, professor, professora, a gente passa a perceber na nossa prática aspectos que antes a gente não percebia, né? Porque a gente não era convidado a fazer isso, né? Então a gente passa a perceber aspectos não percebidos e, portanto, não discutidos, né? E essa é uma característica fundamental das narrativas de práticas pedagógicas, né? Que nos façam perceber elementos, aspectos que antes a gente não prestava atenção, não se dava conta de que existiam. E isso é fundamental porque possibilita com que a gente saia dos automatismos, né? Na escola, a cultura escolar é uma cultura muito sedimentada, né? No sentido de que ela vai se instaurando e ela permite poucas mudanças se a gente não se compromete com as mudanças, né? Então, a gente vai reproduzindo um modo de ensinar, né? Um modo de se relacionar na escola, que a gente perde um pouco a origem, a fundamentação, os fundamentos teóricos, né? A gente para de discutir por que a gente faz determinadas coisas de determinado modo, né? E a narrativa de prática pedagógica faz com que a gente desnaturalize isso, né? Que a gente saia desse modo automático de realizar o trabalho pedagógico, que é um modo praticamente reprodutor, né? A gente vai reproduzindo uma prática pedagógica já consolidada, sem se questionar, sem questionar os outros, né? Os nossos pares, os nossos colegas, sobre a fundamentação, a adequação, né? A pertinência dessas práticas. E nós pudemos perceber aqui pelos relatos, tanto os relatos feitos nos vídeos agora, né, quanto os relatos escritos aos quais tivemos acesso, que as narrativas de práticas pedagógicas permitem justamente isso, né, essa desnaturalização, essa desautomatização do nosso trabalho. Possibilita perceber também, pelo próprio exercício da narrativa, que escrever é uma prática sociocultural bastante árdua, né? E quando a gente é professora, quando a gente se torna professora, é como se a gente se esquecesse do quanto foi difícil, quando crianças, aprender a ler e a escrever, né? Então parece que a gente esquece isso.
e a gente, no ofício de ensinar a escrever, né, nós demandamos tarefas, atividades, damos aulas expositivas, como uma das professoras mencionou agora no vídeo, né, e damos aulas expositivas com as dicas, os fundamentos, os elementos de as características de cada gênero literário, né? E a gente espera que as e os estudantes escrevam prontamente, né? E a gente esquece do quanto isso é difícil, né? E quando a gente vai fazer a narrativa da prática, a gente se percebe desafiadas também, desafiados, como escritoras e escritores, né? Eu tive acesso aos relatos e a gente percebe que, a partir do diálogo com a equipe tutora nesse processo, né, a equipe formadora, cada professora, cada professor foi refazendo o texto. Cada texto passou por várias versões, né? Então, escrever não é um processo automático, né, em que alguém apresenta uma demanda e a gente pega uma varinha de condão, né, no caso, um lápis, uma caneta ou um computador, e escreve de uma tirada só, né? E o mesmo acontece com os estudantes, né? Então, o próprio exercício da narrativa nos leva a perceber isso, né? O quanto é árduo, o quanto é preciso engajamento, subsídios, diálogo, né? Trabalho coletivo, como bem mencionou, se não me engano, foi a professora Lindiane, né? Então, isso é muito... as narrativas das práticas nos levam a perceber tudo isso. Pode passar, por favor. Eu queria agora trazer alguns depoimentos. Peguei aqui o depoimento da professora Sheila Adriana Pereira, da Escola Municipal São Salvador, de Minaçu, Goiás, que trabalhou, que relata uma experiência de crônica com seus estudantes. Então, um dos trechos do texto dela diz o seguinte: depois do trabalho com algumas oficinas, partimos para a segunda diagnose, e, para minha surpresa, eu vi todas as características de uma crônica em seus textos, mas faltava aquele tchan. Estavam aguadas e frias. Onde eu estava errando? O que estava oculto, que atrapalhava o desenvolvimento da escrita? Por que eu não conseguia mostrar a eles o foco da narração que faz a crônica ser tão interessante? Eu queria perguntar para quem está participando agora, acompanhando, o que chama a atenção de vocês nesse relato? O que chama a atenção de vocês? Queria que vocês escrevessem aí no bate-papo da nossa live. O que mais chama a atenção de vocês nesse trecho da professora Sheila? Certo. Tá, muito bem. Então, pessoal, a gente vai... A Sheila está aqui, né, relatando que, num primeiro momento, os trabalhos, os textos dos estudantes apresentavam as características esperadas, né, típicas de um texto de uma crônica, né, mas estava faltando alguma coisa, né? E ela passa a se perguntar: onde eu estava errando? O que estava oculto, que atrapalhava o desenvolvimento da escrita? Por que eu não conseguia mostrar a eles o foco da narração, que faz a crônica ser tão interessante? Então, bem, a Lindiane aqui está falando que o que mais chama a atenção dela é a importância da reescrita. Ok, Lindiane, obrigada. Eu quero pegar aqui alguns comentários para a gente dialogar. Quem mais? Que mais chamou a atenção de vocês? Lindiane falou a importância da reescrita, a subjetividade na descrição das tarefas, foi a Mariana Alves.
subjetividade na descrição das tarefas. Mariana. Que mais, pessoal? Subjetividade na descrição das tarefas, importância da escrita. Ah, a Raquel também está falando como é importante a reescrita, né? Legal. Vamos ver se vai ter mais algum comentário aí para a gente juntar as nossas impressões desse relato da professora Sheila Adriana. Olha, eu vou... Ah, ok. O pessoal aqui da equipe está me dando retorno de que tem gente digitando, né? Interagindo agora na nossa conversa. E já vai entrar aqui na tela o comentário de quem está participando. Muito bem. A Mariana diz o seguinte: as perguntas guiadoras da reflexão que ela vai propor. Perguntas guiadoras da reflexão. Legal. Muito bacana. Eu não sei identificar espaço online meditação, diz: me chama a atenção o fato dela notar que os textos têm todas as características da crônica, ou seja, tudo sobre o gênero foi ensinado e foi aprendido, mas faltava o encantamento do texto. Bacana. Legal. A Hilda fala o seguinte, a Hilda diz que a escrita necessita de conhecimentos prévios. Ah, legal. Escrita, conhecimentos prévios, e que o professor precisa instrumentalizar. Professor precisa instrumentalizar para que os estudantes chegam nessa produção. Muito bem, pessoal. A necessidade da professora replanejar e redirecionar o ensino, diz a Margarete. Olha, pessoal bastante participativo, né? Ok, vamos. Necessidade de replanejar e redirecionar. Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação intensa a partir das nossas perguntas. Vamos agora para o último comentário. O encantamento do texto implica o interlocutor. Será que esses escritores pensaram em leitores? Muito legal o que a Luciane falar. Encantamento implica interlocutor. Nossa, eu estou encantada como vocês estão afiadas, né? Todas participando aí. Vocês veem, pessoal, que interessante, a gente estava aqui. Pode voltar, por favor, na tela com a apresentação, né? A gente tem aqui um trecho de 5 linhas da Sheila, né? Que dá margem a tanta conversa, né? A gente extrai muitas reflexões a partir desse trecho de 5 linhas, né? Isso aqui é só mais um indicativo do quanto esse processo deve ter sido rico para vocês, né? Justamente o quanto um relato escrito, uma narrativa da prática, puxa reflexões, né? Então, pessoal, foi se destacado que a importância da reescrita, né? A subjetividade na descrição das tarefas, as perguntas da professora que vão guiando a reflexão, a necessidade de conhecimentos prévios para escrever. Então, conecta com o que a gente estava dizendo antes, né? Que escrever não é um ato mágico, né? Você precisa ter elementos, subsídios, né? Conhecimentos prévios. E no caso da escola, né? Nós somos os responsáveis pela introdução de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos nesse domínio formal da escrita, né?
Então, realmente, os professores precisam instrumentalizar para a produção, né? E alguém falou da necessidade do professor replanejar e redirecionar suas ações, porque a professora pergunta a Sheila onde eu estava errando, o que estava oculto, que atrapalhava o desenvolvimento da escrita, né? Por que eu não conseguia mostrar né, o foco da narração? Aí alguém, Luciene, falou que o encantamento no texto implica o interlocutor. Portanto, quem está escrevendo precisa pensar nos seus leitores, né? E isso é muito importante, né? E eu acrescentaria algo aqui que me chamou muito a atenção no texto da Sheila, no relato dela, é que em nenhum momento ela coloca vamos dizer, a falta, o problema nos estudantes, né? Ela reserva a si como educadora, né? Como essa pessoa, essa adulta formada, especializada, responsável pelo processo de ensino, ela coloca em si a responsabilidade por isso, né? Isso é muito interessante também. Então, ela está buscando nela isso que aqui alguma colega, acho que foi a Margarete, chamou de replanejamento, redirecionamento, né? Acho que essa é uma postura muito importante no processo educativo, né? E que muda muito as possibilidades, né? Então, em lugar de procurar problemas ali nos sujeitos aprendizes, né? Procurar o redirecionamento da prática didática, né? Então, a partir das necessidades e das características que aquele grupo real, né, de aprendizes está apresentando, né? Então, no caso desse grupo aqui da Sheila, o grupo pareceu dominar tecnicamente, vamos dizer, as características da crônica, né? Mas faltava esse elemento de encantamento, né? Que também se aprende, né? Tanto se aprende que depois, na sequência do relato da Sheila, ela vai mostrando como o grupo chegou a um texto mais quente, vamos dizer assim, né? Mais encantador, né? Mais atraente, mais atrativo para os leitores. Pode passar, por favor. Então, justamente aqui a continuação do relato da Sheila. Ela diz: decidi então mudar a estratégia metodológica e sugeri que escrevêssemos uma crônica coletiva. Iniciei com um período e os alunos deram sequência. O entusiasmo tomou conta da turma, todos queriam dar continuidade ao texto. No decorrer da atividade, fomos discutindo detalhes que fechavam ou empobreciam a narrativa, e novas contribuições apareciam. Fiquei empolgada, maravilhada. Percebi que se você está travado ou desmotivado em sua prática, é necessário mudar. Bom, vocês viram que aqui, na continuação do depoimento dela, a gente dialoga com tudo o que vocês comentaram sobre as suas percepções do relato dela, né? E que bacana que foi essa sacada que a Sheila teve. Então, assim, ao invés de colocar cada estudante para escrever o seu texto, vamos escrever juntos, vamos discutir juntos, né? E que isso rendeu um produto, né? É muito bacana essa possibilidade do trabalho coletivo, né? E de como isso engaja os estudantes, né? Pode passar, por favor. Vamos agora ver uma parte, um trecho do depoimento da professora Giovana Bittencourt, do município de Pinhal da Serra, do Rio Grande do Sul, que estava trabalhando o gênero artigo de opinião. Então, ela diz: conversamos muito sobre a questão de argumentar sobre suas opiniões e, para isso, levei o jogo das Olimpíadas de Língua Portuguesa, percebi o quanto se envolveram e debateram sobre as questões. Porém, muitos tiveram dificuldades em colocar um texto no papel. E aí ela segue: queriam falar de situações que não tem em nossa cidade, como a questão LGBTQIA+. Solicitei que pensassem sobre questões nossas, de nossa região, como a questão levantada no texto que lemos.
Passam mais um, só para eu ver se continua na Giovana, por favor. Sim, continua. Então, ela diz, fizemos uma roda de conversa para levantar possíveis temas, porém, para minha surpresa, muitos textos se tornaram com apenas um parágrafo, outros com 3, mas sem nenhuma argumentação, muitas repetições. Resolvi, então, que íamos fazer a leitura em duplas e que cada um deveria apontar o que precisava ser melhorado, para que então pudessem adequar o texto. Vi algum progresso, senti que eles têm vontade de melhorar, mas são muito inseguros. Pode passar. Volta, por favor. Então, o que a gente vê aqui com o relato da Giovana? Que é preciso persistir, né? Tanto a professora precisa persistir, como ela precisa motivar o grupo de estudantes para a persistência também, porque escrever é árduo, gente. Né? É preciso também, isso também se ensina, né? Que escrever realmente não é algo fácil, que precisa persistir, motivar e, além de subsídios técnicos, né? Em termos das características do texto, né? dos características da língua, né? Do manuseio da língua, é preciso também estabelecer uma relação de confiança, né? Porque se os estudantes se sentem desmotivados e inseguros na sua ação, né? E se a professora não aposta na possibilidade de eles conseguirem fazer algo, né? E se a gente não vai aos poucos construindo essa possibilidade, valorizando inclusive as pequenas conquistas, é muito difícil motivar os estudantes individualmente ou em grupo, né? Então, todo o processo aqui relatado pela professora Giovana vai reiterando isso, né? Essa persistência, essa motivação. E quando eu estou falando de motivação, gente, não estou falando só de algo emocional, né? Artificial, né? Mas é a motivação que dá elementos técnicos, né? E esses elementos, conforme os estudantes vão passando a dominar e a gente vai reconhecendo esse domínio, isso vai alimentando esse ciclo de confiança, de autoconfiança, né? E de confiança no grupo. Pode passar, por favor. Um outro trecho aqui da professora Lisiane Silva Vieira, de Itapetí, da Escola Classe Itapetí, no município de Formosa, em Goiás, que estava trabalhando com poema, né? Também reitera toda essa necessidade da persistência, da motivação. Ela diz, em um determinado dia, desenvolvi em sala de aula uma atividade de leitura envolvendo toda a turma, utilizando de gibis disponíveis na escola. Pedi que fizessem um círculo com as cadeiras e distribuí gibis iguais para que cada aluno realizasse a leitura de um quadrinho, até que se encerrasse a leitura do gibi. Neste dia, o Daniel me surpreendeu, pois após a minha persistência, incentivo dos colegas e o interesse do próprio aluno em aprender, ele conseguiu ler. E desde então, o menino foi desenvolvendo a leitura e a escrita de forma lenta, mas significativa. Aqui no caso da Lisiane, e no caso deste estudante, do Daniel, ela não está nem falando que ele conseguiu escrever poema. Era um caso específico, né, de um garoto que tinha dificuldades básicas, né? E a partir dessa dinâmica que ela propôs, ele saiu ali daquela situação de travamento em que ele estava, né? Então, aqui só para reiterar o quanto é preciso ter essa percepção muito sensível, né, da necessidade de que o sujeito ali confie em si mesmo, né, em sua própria capacidade. Pode passar, por favor. E aí ela continua dizendo que, quando chegou no final do ano letivo, o aluno já apresentava condições cognitivas de ser promovido para o ano seguinte. E aí ela diz, né, com essa experiência, aprendi muito o quanto é importante a persistência, o compromisso, a prática da escuta, o incentivo, a paciência,
fatores estes que fizeram melhorar o meu olhar com relação à minha prática pedagógica e chegar a um resultado positivo. Muito bem. Parabéns para a Lisiane. Pode passar, por favor. Um outro ponto aqui, gente, que é parte do depoimento de Inês Machado, de Várzea Grande, no Mato Grosso, que estava trabalhando poema, ela diz o seguinte: a realidade é que poucos alunos têm algum contato com poemas e que alguns pais nem mesmo se lembraram de algum poema ou autor para citar ao filho. Percebi aqui que o trabalho não seria fácil. Ouvimos áudios, assistimos vídeos e outras oficinas sugeridas, como a do caderno com a técnica dadaísta, que nos rendeu boas risadas. Fizemos atividades sobre rimas, completar, identificar, pintar, produções coletivas e individuais. Passa um pouquinho, deixa eu só ver se continua o depoimento da Dirnês. E daí ela diz que, com as oficinas do Caderno Poetas da escola, trabalhamos na disciplina de Geografia e História, conhecimento sobre a nossa cidade, origem, cultura, patrimônios históricos, datas e pessoas importantes. Já é possível observar o quanto os alunos evoluíram com relação a este gênero textual. Eles já são capazes de reconhecer imediatamente que o texto trata-se de um poema. Estão aprendendo a apreciar. Percebi isto ao ver que, na escolha do livro para a leitura diária que fazemos em sala, muitas vezes escolhem livros com este gênero, poema. O trabalho foi constante e, confesso, de muita insistência e repetições. Gente, acho tão importante esse depoimento da Dirnês para mostrar que é preciso formar repertório, né, das e dos estudantes e de suas famílias também. Né? Quando a professora Dirnês diz que os pais nem sabiam citar um autor, né? Muitas vezes a gente espera essa prontidão das famílias, né? E as famílias não são educadoras, obviamente, porque todos nós somos educadoras e educadores nas nossas relações cotidianas, mas as famílias não são educadores especializados como nós, professores, né? E sobretudo no contexto brasileiro, que ainda é um contexto de famílias de baixa, sobretudo na escola pública, né? Famílias de baixa escolaridade. Então, percebam a importância do trabalho do professor. Nós estamos formando repertório de estudantes e de seus familiares também, né? Então, não necessariamente as pessoas sabem o que é poema, né? Ou sabem reconhecer que na letra de uma canção, por exemplo, existe um poema, né? E aí nós também formamos o gosto, né? Temos aqui, então, aproveito para aqui dialogar com uma referência da professora Marília Mortati, né, que diz que o gosto, Maria Mortati, aliás, da Unesp, que o gosto também se forma, né? Se forma pela oferta de materiais, de textos, né? Textos aos quais, de modo geral, as e os estudantes não têm acesso e vão ter acesso pela primeira vez na escola, né? E aí todo o trabalho que a professora Dirnês desenvolveu, trabalho interdisciplinar, né, juntando geografia e história, levando os estudantes a pesquisarem sobre a cidade, né, é um trabalho de formação de repertório. E vocês percebem que não é um repertório específico do gênero literário poema, né? É um repertório muito mais amplo, né? Aqui no caso sobre o lugar onde o lugar onde vivem, né? Então, mais um aprendizado que a gente tem a partir da leitura dos relatos de prática. Pode passar, por favor. Aqui temos o relato da professora Roseli Rodrigues, de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, que também trabalhou poema, né? Ela diz: aquele dia foi desesperançoso. Pensei o dia todo naquela imagem. Alunos se sentindo incapazes, sem repertório de textos, recusando-se a interagir com a proposta. Pensei em como ajudá-los a perceberem a escrita como algo espontâneo. Na medida em que pesquisava, impulsionada pela primeira impressão, imaginava a adequação das oficinas com essa realidade. Percebi que essa primeira impressão era normal. No decorrer do percurso, iria desvendando-se as escritas.
Motivada por esse pensamento, realizei trocas com professores, introduzi jogos, um deles foi o bingo de rimas, ficaram tão alegres. Aproveitei a ocasião para dizer para eles que era assim que gostaria de vê-los na proposta de produção de um poema. Passa um pouquinho só para eu ver se continua o depoimento da Roseli. Sim, as oficinas foram produzindo inspiração, já que o conhecimento produz segurança. A cada passo que dávamos, eles se sentiam motivados. Solicitei a primeira escrita. Foi bem difícil para eles, pois não tinham habilidades para escreverem sobre o lugar onde vivem. Percebi essa falta de inspiração. A primeira impressão de recusa na escrita dava-se por não terem grandes habilidades e referências para sua inspiração. Vocês percebem que o depoimento da Roseli converge com o depoimento da Dirnês, né? Não necessariamente as pessoas têm ali pronto, né, essa ideia, vamos escrever um poema sobre o lugar onde vivemos, né? E a gente espera prontidão, né, prontidão de inspiração. Então, realmente é preciso desenvolver um trabalho de motivação, de formação de repertório, né, porque as pessoas se sentem seguras, né, para fazer essa primeira escrita. E olha que importante o que a professora Roseli escreveu. Conhecimento produz segurança, né? Isso vale para nós, docentes também, que dirá para as crianças, né? Conforme elas percebem que elas estão ampliando, né, os seus conhecimentos, elas vão se sentindo mais seguras, né? Então, e a professora Roseli percebeu que elas não tinham habilidades e referências, inspiração mesmo, né, para dar esse passo inicial para a escrita, né? Então, é preciso oferecer subsídios, né, desse repertório, persistir, apostar nas crianças, ou o que a gente chamaria de esperançar, né? Mas é um esperançar com base em trabalho pedagógico consistente, né? Vamos passar para o próximo relato, por favor? Aqui vamos ler um pedacinho do que a professora Lindiane, que apareceu no vídeo já, né, do Distrito Federal, na cidade de Brasilândia, lá na região do Distrito Federal, como ela trabalhou com memórias literárias. Ela escreve o seguinte: é exatamente assim na vida. Levei essa fala para a sala quando compartilhei as dificuldades durante o caminho. Como entrevistar o Sr. Joaquim? Não poderão gravar a entrevista com a Gil. Coisas que pareciam resultar em um projeto desastroso, mas não. Sempre tem o plano B ou C ou tantos outros, na maioria das vezes melhor que o A. O importante é continuar e persistir. Pode passar. Então, a Lindiane continua, ela diz: encerramos nosso projeto com um trabalho escrito pelos grupos e lido por um representante para a turma. Esse momento foi único, pois tivemos certeza de que todo o esforço valeu a pena. Vivemos um percurso movido a descobertas, tanto para mim como para meus alunos. Finalizo essa jornada com a certeza de que o mais maravilhoso não foi a chegada, foi o caminho. Gente, que lindo esse relato da Lindiane, né? Porque mostra, primeiro, que a importância do planejamento, inclusive para poder, com segurança, acionar o plano B, o plano C, né? E a importância de perceber esse caminho percorrido, né? Para chegar no produto tem um caminho, é preciso valorizar esse caminho, esse processo, né? Valorizar as conquistas, os acúmulos de cada degrau desse caminho, né? Pode passar, por favor. Bom, pessoal, aqui meu cronômetro já avisou que eu estou no meu tempo, então eu queria fazer um apanhado aqui, né? A narrativa da prática pedagógica, então, ela é um processo de reflexão e pesquisa sobre a própria prática, né? Aquilo que Paulo Freire chamava de ação, reflexão e ação, né? Então, a prática pedagógica é ação, a gente reflete sobre ela, e a narrativa de prática é um instrumento que apoia esse processo refletivo de modo sistemático,
né? E a gente retorna à prática, né, de modo já diferente, né, a partir da reflexão. A narrativa das práticas docentes é um processo que incentiva, estimula a autonomia pedagógica e a autoria intelectual das educadoras e educadores. É um processo de aperfeiçoamento constante, né? É um exercício crítico-interpretativo sobre a própria prática, é um exercício que considera incertezas, fracassos e valoriza as conquistas da professora, da turma, da escola, né, de cada estudante. É um exercício que faz a gente perceber o quanto a leitura e a escrita são processos de produção de sentido, né, com o outro, né, produção de sentido não individualmente, né, mas com os interlocutores reais. É também um exercício que nos leva a nos deixar transformar, né? A gente precisa perceber isso, que a gente vai se transformando como professor, que a gente vai percebendo, então, essa transformação, a gente vai percebendo transformados e transformando-se, né? Nos faz perceber todos esses elementos que constituem a identidade docente, que é de professora, trabalhadora, pesquisadora, intelectual, né? E percebe também a importância do trabalho coletivo e do coletivo de trabalho, né? E aí, isso eu faço sempre questão de chamar a atenção disso, porque por mais que as professoras individualmente estejam dedicadas aos estudos, né, e às narrativas das práticas, a gente já percebeu que a narrativa precisa de interlocutores, né? A professora não escreve para si. Vocês passaram todo esse período na interlocução com a equipe pedagógica do projeto, que leu as narrativas, que levantou questionamentos, que levou à reescrita, né? Para isso ser desenvolvido de modo sistemático na escola, então é preciso de trabalho pedagógico coletivo, né? E trabalho pedagógico coletivo requer tempo, né? Então requer o tempo ali nas reuniões da equipe, né? Requer tempo para que as professoras façam a narrativa de suas práticas e tenham essa interlocução com suas pares, com a coordenação pedagógica, enfim, com as assessorias, qualquer que seja a denominação em cada município, né, desse par mais avançado, vamos dizer assim, além das pares ali iguais, que vai apoiar esse processo, né, de diálogo sobre a narrativa. Então, não se faz isso sem trabalho coletivo e sem coletivo de trabalho na escola, né? E também é importante que isso seja feito em aliança com outras escolas, com outras universidades, com coletivos, né? E coloca a escola como esse local autêntico de formação em serviço e de autoformação em serviço e de coformação em serviço. Então, eu encerro aqui a minha participação fazendo esse convite, né, às coordenadoras, diretoras, enfim, secretarias de educação, né, para que possibilitem esse trabalho coletivo na escola, para que essa dinâmica e essa ferramenta da narrativa da prática pedagógica possa ser incorporada como uma prática sistemática no trabalho das escolas aqui das regiões Centro-Oeste e Sul, que participaram ao longo dessa jornada tão rica desenvolvida ao longo desse ano. E encerro por aqui, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar dialogando com vocês. Aprendi muito. Muito obrigada. Puxa, que maravilha, Iracema. Foi uma ótima palestra. Eu tenho certeza que as professoras, que os professores que estão aqui hoje também estão encantados, né, com a riqueza aí de reflexões que você trouxe para a gente. E eu gostaria também de ressaltar um aspecto, aí você, de certa forma, também já comentou, né,
que eu acho que é esse cuidado com os seus pares, né, os nossos pares, professores, porque você dividiu o seu espaço enunciativo quando você os chamou, né, e as chamou aqui para refletir junto com você, né, colocando ali, pedindo para que eles colocassem as percepções no chat. Então, não se trata apenas, né, de interagir, é reflexão coletiva, circulação de saberes, entre colegas. E também não é só escuta, é exatamente isso que a gente chama de partilha. Então, muito obrigada por isso. E a gente aqui, né, recebeu algumas perguntas, né, os colegas aí, as colegas colocaram aí algumas questões para você no chat do YouTube em relação à sua palestra. Então, vamos abrir mais uma vez, né, esse espaço aí para a voz dos professores, para tornar esse momento ainda mais enriquecedor. Então, eu vou ler, né, aí algumas perguntas. Então, a primeira é o do Anderson Mata. Professora Iracema, retomando o início da palestra, gostaria que aprofundasse com exemplos, até de sua própria prática, a ideia de desnaturalização da prática de ensino da sala de aula. Tá. Vocês querem fazer uma rodada, talvez apresentar outras questões, ou posso ir falando uma por uma? Acho que talvez respondendo, porque vai aparecendo Para na ir tela, rodando, né? Ok. Isso. Muito bem. Obrigada, Anderson, pela pergunta sobre a desnaturalização da prática, né? Todos nós, né, seja no ensino superior, seja na educação básica, a gente tende, como docentes, a entrar num modo automático de funcionamento, né? A gente, claro, quando está ali, né, em ação com os estudantes, e a gente percebe que a turma, uma parte da turma, ou mesmo uma estudante, né, afinal não podemos deixar ninguém para trás, né, não está entendendo, a gente, claro, redireciona ali a ação, busca outras estratégias. No entanto, quando a gente não reflete sistematicamente sobre isso, a nossa tendência é naturalizar e automatizar a nossa prática, fazer sempre do mesmo jeito, né? E o relato, a narrativa de prática pedagógica é justamente um ferramental que nos tira desse automatismo, né? Porque a gente, ao descrever, e descrever de modo crítico, né? Os depoimentos dos vídeos mostraram isso, né? Que não é uma descrição apenas uma sequência. Eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro, né? Você vai percebendo, olha, o estudante, eles reagiram de tal forma, eu propus tal atividade, eles até escreveram, mas não estava ali com as características da crônica, mas não estava encantador, onde é que eu errei, o que é que eu tinha que procurar. Eu percebi que eles estavam inseguros, que nem os pais sabiam identificar o que era um poema, eles não tinham conhecimento sobre a cidade. Então, vocês percebem que as professoras vão se dando conta disso conforme elas fazem o relato da prática. Então, essa riqueza, né, que a narrativa da prática tem, que é de desautomatizar, né? Então, o que é comum, gente, em qualquer ofício isso é comum, né? A gente precisa ali de uma certa, vamos dizer, estabilidade, né? E a gente vai agindo, e por isso a importância da reflexão sistemática, que a narrativa da prática possibilita, né? Então, eu acho que é isso, Anderson, acho que a gente, todos nós aqui, né, que somos professoras, professores da educação básica, do ensino superior, teríamos muitos exemplos, né, do quanto a gente entra nessa automatização no nosso cotidiano, né? E só a reflexão sistemática, gente, eu insisto nisso, a reflexão sistemática pode nos tirar disso coletivamente pelo que a Carla destacou, né? Por essa circulação de saberes, né? Bacana, Iracema, ótimo. Tem uma outra pergunta da Eliana Merlin Deganucci de Barros.
Como a escola poderia usar os relatos de prática como uma ferramenta de formação docente? Olha, ótima Então, questão. ótimo, Eliana, obrigada. Pois para a escola usar os relatos como essa ferramenta, a gente precisa realmente que a escola destine tempo para isso, né? Bom, primeiro que opte por isso como uma ferramenta, né? Destine tempo para isso, tempo para que as professoras façam os relatos. Vocês que participaram do Escrevendo o Futuro aí ao longo desse ano perceberam que é árduo, né? Que precisa reescrita, né? Então é preciso ter tempo, né? Então as professoras tenham tempo para fazer o relato de prática e é preciso compartilhar esse relato com pares, né? As pares iguais ou o que eu chamo de pares mais avançadas, que são essas pessoas, né? A coordenação, ou, às vezes em alguns municípios se chama de supervisão, ou uma assessoria da universidade, né? Que leiam esses relatos e dialogue com as professoras, né? E para isso precisa de tempo, né? E planejamento também, né? Em que momentos vai se fazer isso, né? De quanto em quanto tempo, a partir do diálogo, aquele relato, a narrativa vai ser reescrita, né? E também sempre há o retorno à prática, né? E a reescrita da prática, né? Então, olha, escrevi, compartilhei essa escrita, dialogamos sobre isso e eu retornei à minha prática e a desenvolvi de outro modo a partir dessa circularidade, né? E agora retorno aqui à escrita, que já é uma reescrita, né? Então vocês percebem que é um processo basicamente de diálogo, né? De interlocução por meio da escrita, né? Porque a escrita é essa material concreto que vai possibilitar o diálogo, né? Então, a escola precisa decidir fazer isso, né? E também ir inventando os seus caminhos, né, pessoal? Vocês tiveram essa experiência belíssima com Escrevendo o Futuro, não significa que a experiência vai ser repetida deste modo nas suas escolas, nos seus municípios, né? Cada escola, ou conjunto de escolas, ou rede de ensino, vai encontrando os seus caminhos para utilizar essa metodologia. E só é possível encontrar esses caminhos caminhando, né? Sim. Utilizando a ferramenta e percebendo o que dá certo, o que não dá certo, né? É justamente, né, Iracema, essa questão novamente que retorna da circulação de saberes, né? Mas como que a gente faz esses saberes significarem nas nossas condições reais, da escola? Isso é Exatamente. muito Precisa fazer importante. sentido para o grupo, né? Isso. Então, por isso que daqui a pouco a gente passa para a pergunta da Silma, porque a gente vê nos relatos das professoras, né, sobre os mesmos gêneros literários, relatos tão distintos, né? Então, uma professora foi usar o bingo, ai que maravilhoso, Isso. né? Para desenvolver, enfim, a outra foi lá utilizar as entrevistas, enfim, E é como que isso maravilhoso também mesmo, tem a né? ver com os alunos, né? De cada uma delas, nessa relação, né? As propostas. Muito bacana. Agora tem a pergunta aqui da Silma, não sei, né? É Silma Gonçalves. Qual a melhor forma de trabalhar o foco narrativo? Ah, o foco narrativo. Ele designa o ponto de vista do narrador, por isso é tão importante. Sim, Ela é, deve, não sei se é uma pergunta, mas acredito que ela já está fazendo uma afirmação no final, né? sim. Então, é o ponto de vista do narrador, o narrador, qualquer texto, né, gente? Qualquer texto, qualquer discurso, oral ou escrito, ele quer comunicar alguma coisa a alguém, né? Então, tem o ponto de vista do narrador não existe sem o interlocutor, certo? O narrador tem que necessariamente pensar o que ele quer comunicar para quem,
né? Então, ele necessariamente tem que considerar o seu, vamos pensar em textos escritos aqui, né? Tem que considerar o seu leitor, né? Então, foi um pouco como aquela experiência das crônicas, né? Acho que foi da professora Lindiane, né? Que agora eu não tenho certeza, não me lembro mais de qual dos textos aí que eu separei, em que se falava, olha, tinha ali todas as características de crônica, mas faltava um tchan, né? E aí alguém na interlocução falou, é o encantamento, né? Isso. Então, como você vai fisgar, né, o seu leitor por esse encantamento, né? Porque às vezes a gente pode falar, é estilo, é dom, né? O escritor, lógico que isso existe também, mas na escola é possível fazer com que os estudantes percebam onde reside, aliás, esse tempero da escrita, né? Pelos recursos estilísticos, né? Então vamos ver aqui como que ele brinca com trocadilho, né? Então conseguir identificar esses recursos, né? Denominando-os junto com a turma, vai constituindo, né, esse ponto de vista do narrador que não se faz sem considerar o leitor, né? Vamos ver então se tem mais uma pergunta. Iracema, a partir do título, O que aprendemos lendo relatos? Fiquei curiosa para te ouvir sobre os teus próprios aprendizados com os professores e as professoras que leste sobre a tua própria prática. Margarete Schleider. Certo. Margarete, tenho que pensar um pouco nisso, porque assim, como eu sou professora universitária, né, então o meu público são estudantes do curso de pedagogia e de outras licenciaturas, a depender das disciplinas que eu leciono, né? Mas acho que um ponto mais importante que eu aprendi a partir dos relatos é essa questão do repertório, né? O quanto às vezes a gente, como professoras da educação básica e do ensino superior, faz aulas expositivas e a gente acha que aquele conteúdo de uma aula expositiva necessariamente está fornecendo repertório para os estudantes, né? E sem uma caminhada interpretativa, né? Sem uma escuta atenta, sensível, a gente, muitas vezes, um conteúdo que foi tão bem preparado não alcança o estudante, né? Porque não é uma questão de transmissão, né? É uma questão de construção do conhecimento. Então, acho que o que eu mais aprendi aqui, lendo os relatos de vocês, foi isso, né? Que o repertório, que a gente tem, sim, né? O dever de oferecer o repertório, mas que essa oferta não se dá por simples exposição, né? Lista de conteúdos, né? Se dá por um processo de construção, né? E a partir daquele grupo específico, né? E no meu caso aqui na universidade, a cada semestre muda o grupo, né? Então a gente percebe assim, esse grupo tem características mais assim, esses aqui, né, já dá para trabalhar de um jeito mais expositivo, talvez, né? Aqui precisa de outra estratégia. Então acho que foi isso que eu mesma aprendi. Tá me ouvindo, Iracema? Sim. Sim, Não, eu só queria fazer um comentário. Estou aqui me lembrando, né? Essa pergunta é muito boa, né? E você trouxe algumas questões também interessantes. Eu atuo no ensino médio, educação básica, e estou me lembrando aqui do relato que apresentava as dificuldades em relação à argumentação,
E essa questão do repertório ela é muito importante, né? A gente, infelizmente, tem visto aí, enfim, cursinhos, né? Enfim, algumas práticas, trazendo um repertório pronto para os estudantes, para um grupo de estudantes. Quer dizer, como se aquele repertório servisse para todos, né? E é aquele repertório. Então, conceitos que ajudariam, né, os alunos a refletirem, então, conceitos prontos, os mesmos. Então, isso que você traz, né, são esses processos aí de subjetivação que tem a ver muito com a realidade, muito com o processo próprio da aula, né, Iracema? Da relação também desses estudantes com a instituição, com a comunidade, com a realidade em que ele vive, como que ele compreende o social, né? Exatamente, exatamente. A gente saiu até na revista, né, na última edição da Ponta do Lápis, um artigo que eu escrevi e conversando com professoras, colegas da educação básica, né, um dos relatos de uma professora é que ela estava trabalhando poema justamente, né, mas a turma estava desmotivada, enfim, e aí ela apresenta a biografia da Carolina de Jesus, né? Da escritora Carolina Maria de Jesus. E os estudantes passam a se interessar muito, porque a escola é numa região periférica aqui da cidade de São Paulo, os estudantes viram na vida da Carolina Maria de Jesus a vida de suas avós, Isso. mulheres migrantes, né? Mulheres negras migrantes que vieram para São Paulo, foram trabalhar como trabalhadoras domésticas e tal. E aí, a partir disso, da biografia da Carolina Maria de Jesus, das leituras dos livros, das leituras coletivas, compartilhadas na sala de aula, né, dos livros de textos da Carolina, os estudantes se sentiram motivados a escrever, então, um poema visual sobre o seu nome, né? Então é isso, né? É uma construção de repertório, não é um despejamento de repertório, né? Ótimo. Muito, muito bom. Mas a gente precisa encerrar, infelizmente, né? Porque realmente, e eu gostaria aqui, Iracema, né, em meu nome e também em nome de todos e todas as colegas aqui presentes, professores, professoras, né, pela sua participação, pela sua palestra, né, por aquilo que você trouxe aqui para a gente hoje, que abrilhantou muito o nosso encontro. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, você e a toda a equipe do Escrever no Futuro e as professoras, né? Bom, na verdade, eu tive contato, eu estou falando professoras porque eu tive contato com textos só de mulheres, né? Que parecem ter aproveitado maravilhosamente essa jornada junto com vocês. Incrível, é muito gostoso de ler os relatos, né? E ver o avanço da prática, da reflexão sobre a prática. Parabéns a todas as pessoas envolvidas e que esse trabalho tenha impacto, né, nas escolas, nas redes municipais. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, Iracema. Bom, e como já falamos, né, todos vão receber aí um certificado de participação, né, nessa formação, e para isso basta apontar aí a câmera do seu celular para o símbolo aí do QR Code que está aparecendo na tela, né, e você vai receber todas as instruções. Mas se você não acessar, não conseguir, né, acessar aqui a tempo, o link da lista de presença vai ficar disponível aí na descrição, né, do vídeo, ok? Então, nós chegamos ao fim da nossa live e, sem dúvida, foi uma linda jornada, né, pela descoberta e aprofundamento nos gêneros discursivos por meio aí de um trabalho coletivo. Isso é muito bacana, é muito importante, cada vez mais, né, integrado entre professores, professoras e seus alunos e alunas, né? Pegando o gancho aí sobre a construção das aprendizagens, eu gostaria, então, né, de terminar com uma frase do educador Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, aí, retomando também Iracema, né, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né?
Então, em nome do programa Escrevendo o Futuro, eu quero agradecer a participação de todos e todas vocês aqui presentes, a rede de ancoragem, composta por representantes da Undime, Concede e docentes, né, das universidades públicas também. Também gostaria de agradecer às intérpretes aí de Libras, a Michelle e a Leila, né? E vamos continuar acompanhando o portal Escrevendo o Futuro, os materiais disponibilizados, os artigos, as reflexões e participação de professores, né? Também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Então, um grande abraço, pessoal, e que tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana.